Lá. Vejam se dá para escutar agora melhor. Tudo bem? Tudo bem? Vejam se dá para escutar melhor aí no áudio. Porque alguém falou que não estava ouvindo, então eu estou voltando a live aí um pouquinho. Vamos lá, boa noite, meu nome é Simone Seabra, sou arquiteta e urbanista, sou professora universitária e comando o escritório de arquitetura, usina de arquitetura e segurança do trabalho. Eu estava falando sobre a necessidade do arquiteto conhecer os riscos de cada material que ele especifica. E falei um pouco aqui sobre quando eu começo a pensar no material, né? Eu começo a pensar nos materiais quando eu estou lá no meu croquis. Quando eu inicio aí o meu pensamento de projeto, eu saio lá do meu contrato com o cliente, da primeira visita, do estudo do meu terreno, das condições ambientais do meu terreno, e a hora que eu começo lá a fazer o meu primeiro croquis, meus primeiros esboços, eu já tenho que estar pensando ali no material, na especificação do material. É lá que a gente começa com essa especificação e é ela que traz aí várias informações aí sobre materiais. Vou falar um pouquinho aqui da importância de conhecer esses materiais. A gente precisa estar ligado nessa modificação, né, nessa tecnologia, alta tecnologia dos materiais que estão aí no mercado, e também conhecer o toque, né? Alguém, uma live anterior aí perguntou para mim: você acha que a aula, as primeiras aulas dentro da formação do curso de arquiteto poderiam ser online? Algumas disciplinas elas precisam ser presenciais. Por exemplo, madeira é um material que eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer o cheiro da madeira, a textura dessa madeira. Existem várias nuances aí no material. Eu preciso conhecer dos materiais também a temperatura dele, né, para utilizar em cada clima. Por exemplo, se eu estou num clima mais do Nordeste brasileiro, por exemplo, que é um clima mais quente, eu deveria estar utilizando um material mais frio, como o próprio porcelanato. Ele pode ser utilizado de uma forma mais tranquila. Se eu vou para um ambiente mais frio, como o sul do Brasil, eu tenho que pensar que eu tenho que utilizar um material que seja mais... Não precisa nem aquecer, mas pelo menos não seja tão frio quanto é um porcelanato. Então é muito importante eu conhecer os materiais para poder especificá-lo. Inclusive, os materiais, esses materiais que eles se dividem em três, né? Que é os materiais que são utilizados no sistema construtivo, tem os materiais que são funcionais e tem os materiais que são estéticos. Os construtivos são aqueles que são voltados para a construção, os blocos de cimentícios, os tijolos cerâmicos, as placas cimentícias, a parte toda de concreto que eu utilizo para fazer minha estrutura, e os materiais utilizados para vedação, para fazer as paredes, né? Então esses materiais a gente classifica aí como construtivos. Mas existem os materiais funcionais, que eles têm uma função ali na edificação. A função, por exemplo, de proteger, de proteção da edificação. Exemplo de materiais funcionais: a própria massa, que emassa a parede, e também a tinta, né? Elas ajudam, por exemplo, a proteger a parede. Os vernizes também ajudam na proteção do material que eu estou utilizando, da madeira que eu estou utilizando. Então, além desses dois materiais, que é o construtivo e o funcional, eu também tenho o material que se chama estético, né? Que é aquele que embeleza aí, ele não tem a função de proteger, e se ele só tem praticamente a função estética, né? Um material que assim, por exemplo, é o papel de parede, né? Ele tem uma função mais estética. Aí a vocação dele é ser um material mais voltado para estética.
Aí quando a gente entra aí nos tipos de materiais existentes para revestimento de fachada, aí a gente entra em alguns materiais que eu tenho que prestar atenção, que são materiais que devem ser feitos para ser utilizado na vertical e não na horizontal. E aí também sujeito a intempérie, ou seja, vai ficar no sol e na chuva, então eu tenho que saber qual tipo de material que eu vou utilizar. Eu preciso saber os materiais que eu vou utilizar para poder especificar, não é? Então, revestimento de fachada, eu posso utilizar uma pastilha, aí eu teria que ver também qual o tipo de material que eu vou utilizar nessa pastilha, porque para fazer o assentamento dessa pastilha. Por quê? Porque eu tenho aí também problema de dilatação, não é? O sol entra e dilata, né? E durante o dia e tem a noite que resfria e tem uma contração desse material, então eu tenho que saber o que eu estou utilizando. Materiais para mais próximo de áreas com mar, né? E também com maresia também é um outro tipo de material. Por isso eu preciso muito conhecer material, ir a fundo mesmo nas lojas, ficar um tempo lá, tocar nos materiais, visitar, conhecer as tendências, os novos materiais. Muitos dos arquitetos frequentam a feira que existe, que é a Expo Revestir, que aconteceu esse ano, já teve, né? E ela acontece de 2 em 2 anos, lógico que não em período de pandemia, mas geralmente ela acontece de 2 em 2 anos. E é importante você saber, o material é muito parecido com a ferramenta que eu uso para cozinhar, por exemplo. Eu preciso conhecer para que serve tal faca, né? Então eu tenho que também saber especificar os materiais que eu estou utilizando quando se trata de especificação para projetos arquitetônicos. Eu também tenho revestimento de piso. Os revestimentos de piso estão cada vez mais diversos, né? A gente tem uma diversidade muito grande. Antigamente a gente tinha no máximo um ladrilho hidráulico e uma lajota, agora a gente tem vários tipos de revestimento com muita tecnologia. E tinha madeira também, lógico, né? Hoje em dia a gente tem materiais, o porcelanato que substituiu de uma forma geral aquela lajota cerâmica que existia anteriormente, né? Eu me lembro que logo que chegou no mercado o porcelanato era caríssimo, pouquíssimas pessoas tinham dinheiro para investir no porcelanato. Então a gente está cheio de material novo para piso, aí para diversos usos, não esquecendo que, por exemplo, um quarto de um alérgico, eu tenho que saber qual o piso que eu especifico direitinho para poder dar segurança para aquela pessoa. Eu também tenho que pensar se na minha casa tem um pet, que alguns materiais não são apropriados para pet, né? Que de vez em quando eles erram o lugar de fazer xixi ou arranham, e aí eu tenho que especificar material de piso levando em consideração isso. Outra coisa que eu tenho que levar em consideração quando eu falo em revestimento de piso qual é o tráfego de pessoas naquele lugar. Por exemplo, eu não vou indicar um laminado de madeira para colocar num shopping center, né? Que é um lugar de alto tráfego de pessoas. Então, cada lugar tem o seu material específico, por isso que a gente precisa estar conhecendo todos os materiais que a gente vai utilizar. A outra consideração sobre material de piso é sobre áreas molhadas, né? Que eu preciso ter um piso menos escorregadio. Antigamente a gente usava o termo antiderrapante, né? O piso, tem um piso antiderrapante. Esse termo foi abolido porque inexiste um piso antiderrapante, né? É difícil você ter um piso que você possa dizer, é 100%, eu tenho certeza que você não vai conseguir derrapar. Isso não existe, né? Então, algumas pessoas andaram derrapando em alguns pisos aí, andaram, enfim, processando as fábricas, e esse nome foi modificado, né? E agora se usa piso com maior rugosidade, menor rugosidade, polido, para diferenciar os ambientes. A gente tem que pensar muito no piso, pela manutenção também. A escolha do piso tem que passar também pela manutenção
dos lugares, né? Se eu tenho menos ou mais, se o cliente, lógico, tem menos ou mais disposição para estar fazendo essa limpeza diária. Então essas escolhas são cruciais aí para satisfação do meu cliente o resto da vida, senão eu vou projetar, ele vai achar lindo e quando ele começar a usar vai me xingar, né, mentalmente. Poxa, e agora eu que sofro com esse piso aqui. Então pensar no material é importantíssimo. Revestimento de piso, a gente pode fazer paginação, que é brincar com os pisos, colocar de formas diferentes, colocar na diagonal, jogar de formas, fazer uma tabeira, fazer espinha de peixe, compor com materiais diferentes. Então, piso realmente é maravilhoso se você for a fundo no conhecimento do que é um revestimento. Você vai ter resultados incríveis e nem sempre você precisa gastar muito para isso, sim conhecer. Como eu falei, a madeira, por exemplo, é um material nobre, mas eu tenho que saber escolher onde eu uso a madeira e como uso a madeira. Madeira tem cheiro, não é? Algumas não têm, mas algumas têm como característica o cheiro, né? E algumas pessoas são alérgicas a cheiro. Então, isso tudo tem que ser pensado, principalmente quando eu estou falando de ambientes públicos, em que mais pessoas vão frequentar. Quem nunca entrou aí numa igreja e aquele cheiro de madeira muito forte, né, dentro da igreja? É que dependendo do tipo de madeira que for utilizada, ela vai ter realmente esse odor que é característico dela. Revestimento de parede, né? Falamos de fachada, que é a parte exterior, que está sujeita a intempéries, mas eu também tenho a minha parede interna, em que eu também tenho vários revestimentos, de novo deixando aí muito claro que existe os revestimentos que são para piso, nem sempre podem ser utilizados, os de parede nunca podem ser utilizados no piso, né? E os de piso nem sempre podem ser utilizados em parede. Os de parede para o piso é a diferença de uso, né? No piso eu vou pisar e eu vou ter um atrito ali naquele local, e aí eu posso sofrer desgaste. E tem uns que são super escorregadios, eles realmente não tem por que estar no piso, né? Então, quando eu escolho um material, eu tenho que exatamente obedecer ali às especificações do fabricante. Se ele diz que é para piso, utilizar no piso. Se ele diz que é para parede, utilizar na parede. Por quê? Porque se eu fizer o contrário, o próprio fabricante diz, eu não tenho como nem negociar nada, ressarcir, não tem, você utilizou o material errado, não é? Você utilizou da forma que não foi especificado para fazer. E aí você nem tem direito de reclamar. Você, enquanto arquiteto, construtor, engenheiro, não tem como reclamar, né, desse tipo de uso, porque foi, na verdade, uma instalação errada, né? Eu utilizei um piso que era um revestimento que era para piso na parede e ele não vai dar o mesmo resultado que eu gostaria que tivesse, ou ao contrário, que é muito pior, né? O de parede para piso. Aí é bem complicado mesmo se eu tiver um resultado, aquele piso, aquele revestimento de parede no piso começar a sofrer desgaste, eu não tenho como reclamar. E saibam que uma obra, ela tem aí assim como os carros têm, né? A obra tem aí um tempo, né? Vamos dizer, de validade, que é de 5 anos, dependendo do tipo de material que eu coloco. Então, todas essas especificações, elas têm que estar muito direitinho, porque o cliente ele pode vir a reclamar, sim, sobre o uso de material equivocado, porque esse é um trabalho que é atribuição do arquiteto, né? Da pessoa que está fazendo o projeto para entregar. Então, piso eu posso fazer, como eu falei, paginações, brincar com vários pisos, inclusive no projeto executivo eu tenho que entregar essa paginação de piso, como que vai ser essa composição, como é que ele é desenhado. Se eu fui contratado pelo meu cliente para fazer um projeto executivo, eu tenho que chegar sim ao detalhamento da paginação de piso, não é? Faz parte aí da arquitetura chegar aí até esse momento. Lógico, eu estou falando em projeto executivo, não é aquele projeto que vai lá para a mão do construtor, do engenheiro para ser executado, tá? E onde eu especifico esses materiais, né? Onde é que eles estão ali no meu projeto? Vamos lá.
Lá na concepção eu já começo a pensar nele, né? Lá no meu croquis, no meu estudo preliminar. Eu vou para o meu projeto, meu anteprojeto, ele já estará lá, né? Compondo ali com o meu projeto. Quando chegar no projeto executivo, eu vou puxar todas as especificações. Ou eu monto uma tabela e coloco esses pisos P1, P2, P3, né, que é piso 1, piso 2, piso 3, em qual ambiente ele está. Eu posso também, isso estaria especificado lá dentro do projeto, eu posso também montar um caderno de especificação e colocar para cada ambiente todos os materiais que são especificados naquele ambiente, não é? Oi, Eric, tudo bem? E aí eu posso montar meu caderno de especificação de materiais. Se eu estou falando de projeto executivo, eu tenho que trazer aí todos os meus materiais colocados ali naquele projeto, tá? Esse é o poder do arquiteto na definição de especificação de material. Quando eu não faço isso no meu projeto, por exemplo, eu tenho um telhado de cerâmica, de telha cerâmica e madeira. Se eu não especifico a madeira, eu deixo na mão do construtor, se eu não for construir, a escolha desse material. E aí pode ser bom e pode ser ruim. E pode também interferir na estética do meu projeto. Então, especificação de material é imprescindível, é do arquiteto, é dele. Se ele abre mão disso, ele pode descaracterizar o próprio projeto. É importantíssimo a gente, desde a faculdade, já ir estudando, por isso que eu acho muito importante também fazer o estágio em canteiro de obras, porque com isso eu consigo ter mais propriedade sobre o material. Pessoal, já ganhei obra assim de clientes só por conhecer materiais. Ele dizia, mas eu vou fazer um forro aqui de PVC. Eu digo, não faz de PVC. Mas por que é mais barato? Eu disse, por que você acha que é mais barato? Não, porque não vai chover. Quem disse que não vai chover? A água vai ficar aí empoçada. Uma hora ela vai cair, não é? Então veja outro material que você possa usar, que seja barato o suficiente, que a água não caia, me dê segurança. Então, enfim, você conhecer tinta, cor de tinta, qualidade da tinta, é como se fosse para cada doença de uma reforma, por exemplo, eu vi com material que traz a cura, né? E se eu estou fazendo um projeto e eu quero que a minha obra seja de qualidade, passe aí por esses 5 anos de garantia, né? Que tem que ter uma obra, eu tenho que especificar materiais no meu projeto. Se eu deixar de lado a especificação, fica muito complicado. Um dos problemas que eu vejo aí quando a gente especifica material em projeto e que a gente vai acompanhar a obra, né? Quando chega lá na parte do material, geralmente o cliente já está com pouco dinheiro, não porque ele não tenha, é porque a obra realmente não tenha sido feito um planejamento, é porque a obra é isso, né? A gente planeja, dá tudo certinho, mas às vezes sai um pouco ali do orçamento, o que não deveria, né? Ou o cliente naquela hora resolve querer dar uma economizada por alguma coisa. A gente sabe que a obra leva muito tempo, né? A obra, nesse tempo as pessoas mudam de ideia, né? E tem outras prioridades, por exemplo, nasce um filho, quer viajar para algum lugar e tenta reduzir, geralmente, lá na hora do material. Por isso que eu digo, o material ele tem que estar especificado lá no projeto. Né? Aí, vamos reduzir o preço, vamos tirar essa pastilha de vidro, vamos colocar qualquer coisa aqui na parede do banheiro. Enfim, é a hora de você, primeiro, chegar para o seu cliente e explicar que quando você modifica o material, você está modificando também a qualidade e o que você vai entregar ali naquele momento. Não é? E outra coisa, dependendo do material, não dá para se responsabilizar por essa troca, porque a qualidade vai ser outra. E qualidade outra, se você, por exemplo, mexe no seu projeto para isso, você está assinando embaixo de uma coisa que você sabe que não vai funcionar, não é? Então, por isso que o projeto tem que ficar muito claro, com tudo no caderno de especificação de materiais. E também no projeto, tudo muito claro de qual tipo de material você vai utilizar. O que eu vejo é que
ultimamente, né, os projetos estão chegando com poucas especificações de material, a pressa de entrega e etc. Mas é um problema que vai chegar mais tarde, tá? Então, ter materiais adequados, eu não estou dizendo material caro, mas ter os materiais adequados para o ambiente, para o local que você está construindo, é qualidade de obra, sim. E nesse momento em que o cliente, por exemplo, ele pede para você: vamos mudar o material porque eu tenho uma outra prioridade, eu gostaria de reduzir o orçamento. Se você fizer isso, naquele momento ele vai ficar feliz, naquele momento. Mas depois, quando ele entrar para morar na casa dele, ou entrar na reforma que foi feita, ou no prédio que ele construiu, e ver que essa modificação causou impacto, ele vai dizer: mas foi o arquiteto que disse que poderia ser feito, não é? Então, como o projeto é a hora de eu fazer aquilo com muita seriedade, procurar pesquisar meus materiais, eu tenho que ter ali toda a certeza do que eu estou fazendo aí. Tem o pessoal da Persol aqui, né? Obrigada por estar por aqui. Sabe exatamente disso que eu estou falando, de qualidade, né? E da história da gente ter que estar sempre prestando atenção na qualidade dos materiais que a gente utiliza nas obras da gente. O que mais que teria de material? Sim, outra coisa que foi o post que eu fiz hoje: o arquiteto deve conhecer os riscos de cada material que especifica. Pessoal, quando eu estou lá no meu canteiro de obras, dependendo do material que eu utilizo também, eu tenho um risco para aquele trabalhador que está colocando aquele material, né? Isso, Eric, eu estava falando aqui exatamente isso, né? Que o material, ele é dividido em 3 tipos de materiais, né? É o material construtivo, um material funcional e o material estético, né? Essas 3 divisões, né? Material não é realmente saber sobre revestimento, é sobre tinta, é sobre tijolo, é sobre a ferragem que eu vou utilizar, não é? Por exemplo, eu tenho que saber como é que essa ferragem vai chegar na minha obra, se o ferro já vai chegar dobrado ou não, se eu vou ter que montar um canteiro de obra para fazer dobra de ferro na minha obra. Isso é um risco a mais para quem está trabalhando naquela obra, e aí eu tenho que ver aí meu custo-benefício, né? Vale a pena eu colocar um risco a mais na minha obra ou trazer já o meu ferro dobrado, todo pronto? A escolha de tipo de metodologia de construção também é importante, né? E tem a ver com material, né? Se eu utilizo, por exemplo, as placas cimentícias que já vêm em tamanhos maiores, eu tenho que saber quem é que vai fazer, como é que vai ser colocado. Por isso que entender de material é beabá de arquitetura. E o grande problema é, às vezes, eu estou lá na sala de aula, por exemplo, né, que eu sou professora universitária, estou lá na sala de aula, a pessoa faz o projeto e o material coloca qualquer um lá só para compor, né? E não é isso. Material, eu tenho que saber o que eu estou colocando ali. É muito sério e é muito importante para o sucesso de uma obra. Pode ver arquiteto que entende de material e especifica direitinho de material, por exemplo, materiais de bancada de banheiro, materiais de bancada de cozinha, né? Isso vai ajudar aí a ter qualidade a minha obra. Aí, lógico, eu tenho que conciliar isso com o budget, né, que a gente chama, o orçamento aí que o cliente tem, né? Mas isso não quer dizer perder a qualidade. Preciso saber, eu preciso entender de madeira, de textura de materiais, de como ele vai funcionar na prática, no dia a dia, na manutenção desse material, não é? E, às vezes começa, vidro tá na moda, né? Vidro é tendência, ok, é tendência. Tem que perguntar para o seu cliente se ele tem condições de estar dando manutenção no vidro, por exemplo, quando esse vidro está colocado numa fachada, numa orla, não é? Ou se cada vez que ele for limpar, ele vai mentalmente xingar o arquiteto que especificou todo esse vidro para a casa dele, né? Então, material precisa entender demais. Se tem criança, se tem cachorro, se tem gato, quais os tipos de materiais que eu vou utilizar para aquelas pessoas que estão morando naquele ambiente. Se é um ambiente público, se é um ambiente privado, uma casa, né, particular,
tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu escolho meu material. Eu não posso sair replicando material, né, de um projeto para outro, sem entender a especificidade de cada lugar e de cada projeto. Eu considero material muito importante para um sucesso de um projeto. E fica nas mãos do arquiteto, ele às vezes abre mão desse direito dele quando ele pega um projeto para elaborar e não especifica o material que ele quer. Qual é a madeira, que tipo, qual a espessura, se é invernizado ou se não é, qual é o tipo de tinta, qual é a massa, enfim, se o revestimento é de piso, se é de parede, qual é o tipo do meu bloco cimentício, o que eu vou utilizar. Ele tá aí, o Eric utiliza também o Revit, né, Eric? E a gente sabe que, por exemplo, para você projetar nesse tipo de programa digital, você precisa entender de materiais, de todas as camadas de materiais, senão você acaba subutilizando um programa computacional que foi feito para isso, né? E que veio como ferramenta exatamente para ajudar nessa qualidade construtiva. Outra coisa que material tem também, ele pode aumentar aí o consumo de energia de um lugar, ou pode ajudar a tornar aquele edifício passivo. O que é um edifício passivo? É um edifício que gasta somente a energia que ele produz e não pega emprestado do meio ambiente a energia, né? Então eu tenho um edifício muito mais ecologicamente, né, correto, como se pode dizer. E material é sustentabilidade economia, não é? Eu escolhendo o material certo, mesmo que ele às vezes seja mais caro no início, mas ao longo dos anos se dilui esse preço desse material, além de ele ajudar aí a não ter uma manutenção muito difícil. Sustentabilidade também a partir do momento que eu compro, eu especifico esse material pensando no meu comércio local, ao invés, por exemplo, eu moro na Bahia, né? Eu não sei se tem gente de fora aí, mas se eu puder buscar um material que seja feito aqui na Bahia, eu não vou buscar um material feito na Austrália, por exemplo, né? Que eu sei que eu tenho transporte para trazer esse material e eu não estou gerando recurso para aquela pequena fábrica ou para aquela loja que tem material aqui perto. Tem material que pode ser feito na obra, como concreto, né? E essa é uma boa forma de aproveitar e utilizar aquela textura sem reboco. Isso já ajuda para economizar. Sim, eu posso ir jogando, né? Material mais caro, material mais barato. Eu posso ir estudando material. Tem gente que exatamente sabe especificar de material porque estuda o material, se aprofunda nele, né? Existe concreto, por exemplo, colorido. Eu conheci um professor numa universidade que ele pesquisava, ele fazia experiências com concretos coloridos feitos na obra. Ou seja, eu tenho várias maneiras aí de aproveitar e utilizar os materiais que eu tenho disponível, principalmente no meu canteiro de obra, né? Mas para isso eu tenho que ter conhecimento para poder fazer aí a minha especificação no projeto. Porque se eu não especificar no projeto, quando eu chegar para fazer teste em obra, o próprio cliente vai dizer, não quero. Então eu tenho que já ter tudo isso no projeto, né? Trazer do projeto aí tudo já organizadinho para poder chegar lá na obra o máximo possível sem ter mudança de material e não deixar na mão a decisão lá na hora, né? Porque vocês sabem, lá na hora as coisas vão mudando durante a obra, né? Você que é de obra também, sabe lá que as coisas vão mudando durante a obra, né? Durante a obra é um organismo vivo, né? O projeto é uma intenção de se fazer alguma coisa, ela não está pronta, né? A obra é o processo de se fazer alguma coisa, né? Então, quanto mais especificado eu tiver lá no meu projeto, o uso dos materiais, a economia, a utilização da mão de obra local também. Eu conheci um arquiteto no Pará, na Amazônia, que ele utilizava muito mão de obra
local, pessoas que construíam, gosta, né, de ficar na obra, mas é bom, nossa, a obra é muito legal. Ele usava, para a marcenaria dele, ele usava canoeiros, porque ele achava que o canoeiro era a pessoa que mais entendia de madeira. Então eram essas as pessoas que faziam as estruturas dele de madeira na obra. Ele contratava, por quê? Porque sabiam fazer uma madeira mais torta, fazer o torno da madeira como faz para barco, né? Então tinha um conhecimento mais abrangente de madeira. Então, entender de material é isso mesmo, Eric. Vá para a obra, na obra a gente entende, para no próximo projeto, aí a gente roda o ciclo do PDCA, que a gente chama, né? No próximo projeto, opa, aquele ali dá para usar dessa forma e eu posso reaproveitar e utilizar de novo e fazer numa outra obra desse jeito. Já especifico no meu próximo projeto essa experiência que eu tive antes. Quem ainda não está na obra, não faz estágio em obra, tem que visitar lojas de materiais, tem que saber o processo. Eu tive uma experiência numa aula que eu dei para uma turma em que eles trouxeram tudo no PowerPoint e não foram visitar os locais, né? E aí eu disse, não, quero que visitem e retornem. Aí essa turma, por exemplo, foi numa fábrica de gesso, ver como é feito o processo de se fazer o gesso, né? A poeira que dá, todo o movimento. E aí a pessoa, quando ela vai especificar, ela já pensa, será que eu especifico? Porque ela já pensa naquele processo de fabricação daquele material. Visitar fábricas de materiais também é muito interessante, né? Importante também para a gente conhecer materiais. Sobre materiais, eu acho que era isso que eu queria falar. Alguém quer colocar alguma coisa? Deixa eu ver quem está por aqui. Quiserem perguntar, souber responder, estou aqui para ajudar. Eu gosto muito de conhecer novos materiais. Eu já utilizei... E tem alguns materiais que não são bons para a saúde, né, pessoal? Por exemplo, jato de areia, né, que utilizavam antes naquele vidro, né, vidro jateado. Isso ficou proibido. Algumas telhas saíram do mercado também por conter produtos que eram cancerígenos, né, no processo de fabricação. Que mais que tem de material que não... Alguns materiais são radioativos, né, e que você não pode utilizar. Ainda tem essa parte da saúde, né, que tem que ser vista aí na utilização de materiais. É importante também ver esse tipo de... olhar para ter esse olhar sobre a saúde, né, de quem está manipulando, quem está fabricando o material, também de quem está construído, utilizando na construção, e também quem vai utilizar durante a vida útil da edificação. As tintas, por exemplo, melhoraram bastante, né? Vem cada vez melhores. Antigamente a tinta era mais difícil, agora as tintas estão bem melhores em relação a essa parte de segurança, né? De saúde do trabalhador. Outra coisa que é importante em material é ir olhar a ficha, a FISPQ, é assim que chama, FISPQ, que é a ficha de instrução desses produtos. Todo o material aí, tinta, por exemplo, tem a FISPQ. Lá o que você vê? Isso, olha, tá vendo? USB, né? Vai mudando, é isso mesmo, tem que estar sempre antenado. Por quê? Porque às vezes o material ele causa problema na saúde do trabalhador, para o fabricante, né? Para a pessoa que está no processo de fabricação. Você tem que olhar lá a FISPQ desse material e ele vem dizendo aí quais são os problemas que pode cada material. Tinta, por exemplo, tem isso. Tinta faz mal para isso, faz mal para aquilo outro. Vem dizendo, tá? O que faz? Pode puxar. Se você puxar na internet, tinta tal, aí escreve FISPQ, ele vai trazer a ficha. O fabricante ele é obrigado a dar essa ficha de informação dos produtos que são químicos. E aí lá ele diz, o que você tem que usar em caso de inalação, quais são os EPIs que você tem que usar, os equipamentos de proteção, quais são as medidas de proteção que você tem que utilizar
para a aplicação daquele tipo de material. E diz em caso de emergência o que você tem que fazer, e diz quais são os problemas, por exemplo, problema de tocar nos olhos, ou problema de pele, tudo vem aí já determinado nas FISPICs. Isso é importante porque você precisa entender do que você está aí especificando para sua obra. Eu não sabia do OSB, viu, Eric? Eu vou até dar uma olhada para ver qual é, mas eu acho que deve ser alguma coisa sobre inalação, né? Alguma coisa assim, né? Então, especificar produtos, especificar revestimento, especificar material, não é só especificar revestimento, é especificar todos os materiais que compõem a obra. Olha, de novo, ela participa aí no aquecimento global, na sustentabilidade, na saúde do trabalhador, na segurança na hora da execução da obra, na vida útil do seu projeto, na qualidade estética do seu projeto, na funcionalidade do seu projeto. Ou seja, entender de material é importantíssimo e especificar. Não pode deixar o projeto sem especificação de material. Quem trabalha com arquitetura tem que especificar material, para não deixar na mão de ninguém essa qualidade, né? Essa qualidade tem que ficar na mão do arquiteto, não pode passar para o próximo. Por quê? Porque se eu acompanhar a obra, ok, né? Se eu fizer um projeto casado, eu faço o projeto arquitetônico e depois acompanho a obra, ok, não é? Mesmo assim, por exemplo, se não tiver especificado, o cliente pode dizer, não, vamos trocar para outra coisa, né? Então, melhor que esteja especificado, mesmo eu não acompanhando a obra. Mas é menos pior. O pior mesmo é eu projetar e não ir construir, porque ali pode descaracterizar bastante a obra, eu não estar dentro da obra na construção. E como eu não escrevi, né? Então, eu não tenho aí nem o direito de exigir que esse material seja utilizado. Tá bom? Alguém com alguma pergunta? Que bom te ver por aqui, Eric. Saudades. Não? Então tá. Então eu vou encerrar essa live. Vou agradecer. Ela vai ficar gravada aí, se vocês quiserem depois compartilhar, mandar para os amigos, comentar. Ela vai ficar gravadinha aí para vocês, tá bom? Então tá certo. Boa noite, pessoal. Bom feriado aí para vocês. Tchau.